sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a minha ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a minha ti. Tu és tremendo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do lugar e da hora que você está recebendo este vídeo. Queridos irmãos, hoje nós queremos dar início a uma nova série de mensagem. Especialmente vamos estudar a exposição no livro do profeta Sofonias. Sofonias, que foi um profeta pré-exílico, um profeta que profetizou nos dias derradeiros de Judá, antes de ser levado ao cativeiro pelo rei da Babilônia. Ora bem, abra sua Bíblia, se você puder então, em Sofonias, capítulo número 1, e vamos ler todo o capítulo. Mas antes, eu gostaria que nós orássemos. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã, ou nesta tarde, nesta noite, pelo estudo da tua palavra. Senhor Deus, abra nossas mentes e nossos corações para que venhamos a entender a tua palavra e colocá-la em prática. Abre, Senhor, o nosso coração para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, Sofonias. A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cush, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves dos céus e os peixes do mar, os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos oficiantes idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército das estrelas, que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, aqueles que se desviam de seguir o Senhor
não buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar na soleira dos ídolos, que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamento no novo distrito e estrondo nas colinas. Lamentem, vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes são completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os que são complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos que pensam. O Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada. Suas casas serão demolidas, embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. O grande dia do Senhor será próximo, está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. Deles será derramado como poeira e suas estranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, Sofonias exerceu seu ministério profético aproximadamente no século 7 a.C., concretamente nos dias do rei Josias. Josias, que foi um rei muito bom, Josias tinha 8 anos de idade nas Escrituras quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 34, nos versículos 1 e 2. O principal tema de Sofonias é o dia do Senhor. O grande dia está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Sofonias capítulo 1, versículo 14. E naqueles dias, em termos políticos, foram dias muito conturbados, porque a Síria estava perdendo o seu poder bélico, o seu poder militar. E do outro lado, Babilônia estava tomando o poder político mundial. E espiritualmente, o clima era muito difícil ainda, porque Manassés, o que antecedeu Josias, o rei daqueles dias, havia mergulhado o país totalmente numa idolatria e em práticas que o Senhor havia totalmente reprovado. Ou seja, o país praticava idolatria, o país estava revestido de práticas que Deus já tinha reprovado. Muitos estavam até a adorar o Deus terrível e maligno, abominável, o Deus Moloque, o Deus dos cananeus. E infelizmente Josias morreu no campo da batalha, muito antes de concluir o seu trabalho e as suas reformas. E os seus sucessores, aqueles que continuaram com o seu reinado, com o seu governo, infelizmente permitiram com que o povo voltasse às práticas idólatras que ele estava tentando corrigir naqueles dias. Todavia,
apesar do ministério forte e confrontador de Sofonias, porque Sofonias tinha um ministério extremamente importante. Foi através da vida dele, foi através do seu ministério que ele ajudou ou seja, o rei Josias naqueles dias a promover então uma grande reforma. Por meio do ministério profético de Sofonias, nós podemos ver que o rei Josias fez grandes reformas. Dentre eles, ele instituiu novamente os sacerdotes, voltou a realizar a Páscoa que não se realizava desde os dias do profeta Samuel. Todavia, em função de toda aquela situação terrível que o povo vivia, nós vemos que a sentença do Senhor para Judá era certa. E o mais agravante ainda é que consistia no fato de que os judeus viviam e pensavam da seguinte forma: pequemos, façamos e desfaçamos, porque o Senhor não fará nem bem, nem mal. Porque essa era a sua teologia deformada, sua teologia doentia, que afirmava um Deus inerte, um Deus que não se movia, um Deus indiferente. Isso está no versículo 12 do capítulo 1. Por isso, eles diziam: podemos fazer e desfazer. Deus jamais fica indiferente. É o que nós queremos compartilhar com você nesta manhã. Deus jamais fica indiferente. É o tema para essa exposição. Deus jamais perde o controle da história, dos acontecimentos e muito menos das ações humanas. Se pudéssemos resumir este capítulo, 18 versículos, iríamos dizer então que a grande ideia deste capítulo é que Deus jamais perde o controle, tanto da humanidade, assim como dos seus acontecimentos. O que podemos então aprender deste capítulo 1 de Sofonias? Duas verdades. Primeira verdade: Deus não deixa impune o pecado. E isso podemos ver registrados nos versículos 1 até o versículo 13. Como nos dias de Sofonias, o mundo atual vive como se a vida começa e termina aqui. Como se não prestassem contas a ninguém. Porém, ao estudar o livro do profeta Sofonias, somos alertados mais uma vez que isso não é verdade. Temos que viver nossas vidas alinhadas ao viés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos que ver nossa vida de acordo ao padrão bíblico, de acordo à recomendação do nosso Senhor. Lembrando que Deus nunca está indiferente às nossas ações. Ele não abandona a sua criação, a sua própria sorte. Então nós podemos extrair desta grande verdade que Deus põe no pecado algumas verdades debaixo dela, alguns subpontos. O primeiro subponto é que Deus anuncia uma destruição futura. Atenta ao que diz os versículos 1 e 2, versículo 12 e 3. Muito mais grave que nos dias de Noé, ele vai trazer uma destruição catastrófica. Deus vai destruir tudo: homens, animais, aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeço, juntamente com os ímpios. E isso acontecerá quando o Senhor ceifar o homem ímpio da face da terra. Nós também podemos ver na linha B que Deus anuncia seu desagrado contra Judá. Atenta para os versículos 4 a 6. Temos uma palavra específica contra Judá. O Senhor estendeu a sua mão contra Judá. Por quê? Porque Deus deseja eliminar os remanescentes, os resistentes, aqueles que persistem em adorar Baal, os ministros e sacerdotes idólatras. Quem são estes ministros e sacerdotes idólatras? Segundo o versículo 5, são aqueles que adoram Deus Moloque. Moloque era um Deus criado e especialmente adorado pelos amonitas.
Esses amonitas eram um povo pagão que foram descendentes de uma filha de Ló, que veio a se deitar com seu próprio pai, segundo Gênesis capítulo 19, versículo 38. Moloque é uma palavra hebraica que significa Molec, mas que não é igual à palavra, não confunda com a palavra Molec no brasileiro, que significa criança ou ainda infantil. Essa palavra Molec significa rei. Quem são esses ministros? Ministros idólatras. São aqueles que se desviaram e deixaram de seguir e consultar o Senhor. Versículo 6. Nós podemos ver ainda mais que o Senhor não deixa impune o pecado, porque Ele ordena que todos se calem diante dEle. Nos versículos 7 a 13, Deus anuncia que o dia do julgamento está próximo. Por isso, todos devem calar-se diante dEle. Este dia será um dia de sacrifício. Atenta ao que vai acontecer naquele dia. No versículo 8, somos informados que haverá sacrifício e castigo dos líderes, assim como dos seus próprios filhos e dos que estão vestidos de roupa estrangeira. Uma menção provável aos sacerdotes de Moloque. Somos também ainda informados no versículo 9 que haverá um grande castigo contra aqueles que evitam pisar a soleira dos ídolos e enchem o templo dos seus deuses com violência e engano. Haverá um grande castigo. Haverá angústia e gritos, versículo 10. Versículo 11, haverá uma lamentação e destruição. Versículo 12, Deus vasculhará. Deus, através dos babilônios, vai vasculhar a cidade de Judá com lamparinas e ninguém escapará. Haverá uma grande devastação total. Ninguém pode fugir do Senhor. Versículo 12. No versículo 13, somos informados que haverá uma exposição, uma humilhação generalizada da fraqueza e da inutilidade humana. Irmãos, à luz dos versículos 2 e 13, nós podemos extrair uma aplicação prévia para a nossa própria vida. Com este primeiro ponto, aprendemos algumas verdades a respeito da pessoa de Deus. Primeira verdade: Deus não está indiferente com a maneira como vivemos nossas vidas. Enganado é você que pensa que pode fazer e desfazer, que Deus está indiferente com as suas ações. Ele se importa como você vive. Ele se importa com o que você pensa. Ele se importa com as suas ações. Ele se importa com o seu coração, com a maneira como você vive a sua vida. A segunda verdade: o julgamento futuro diante de Cristo será baseado nas nossas ações. Esta é a base do julgamento. Ele nos julgará mediante as nossas ações. Ele nos julgará mediante o que fizemos. Deus não te pode julgar por aquilo que você não fez. Por isso é que a base do julgamento diante de Cristo é como você tem vivido a sua vida. Por isso é que Ele se importa com o que você faz. A terceira verdade: tudo que fizemos no oculto, Deus trará a rebalda. Tudo que fizemos às escondidas, Deus trará. Assim como os sacerdotes de Moloque, que faziam as suas orações dentro dos seus próprios templos, adorando e passando os seus filhos ao fogo. Mas, no dia do juízo, Deus trará à tona o pecado escondido. A última verdade: não podemos inventar adoração, nem o que adorar, porque alguns estão inventando adoração, estão inventando deuses, estão criando deuses, como nos dias de Moloque, como nos dias do rei Josias, como nos dias de Manassés, que o profeta está profetizando contra tudo isto. Estavam inventando o que adorar. Eu não sei o que é que você tem adorado. Se você tem adorado o seu próprio dinheiro,
se você tem adorado o seu corpo, se você tem adorado a tua casa, se você tem adorado as suas conquistas, se você tem adorado o seu conforto. Na verdade, nós adoramos aquilo que priorizamos. Eu não sei quais são os deuses que você inventou, mas eu quero te dizer, a adoração não se inventa e nem se cria o adorador, o objeto a ser adorado, porque tudo isso já está prescrito na palavra do Senhor, porque a Bíblia nos diz, somente o Senhor Deus é digno da nossa adoração. Segundo ponto, o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor é um tema muito forte à luz do Velho Testamento, naturalmente do Novo Testamento também. Porém, nos profetas menores, especialmente Sofonias e Ageu, deixam muito claro este dia terrível do Senhor. Os versículos 14 a 18 nos definem o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Neste ponto fica evidente que o profeta se concentra o seu esforço para falar a respeito do dia do Senhor. Que dia é este? O grande dia do Senhor é um dia amargo, onde até os guerreiros gritam por socorro. É um dia de aflição, é um dia de angústia, é um dia de sofrimento e muita ruína. É um dia de trevas e escuridão. É um dia de nuvens e negridão. Dia em que as cidades fortificadas serão invadidas e derrotadas. O dia do Senhor é um dia de terríveis aflições sobre os humanos. Por quê? Porque eles pecaram contra o Senhor. No dia do Senhor, nada poderá nos livrar da ira fumegante do Senhor. A minha pergunta é, você está preparado para o dia do Senhor? E aqui nós podemos aprender uma segunda verdade para a aplicação prévia para nossas vidas. Aprendemos aqui que jamais Deus perde o controle do universo. E muito menos das ações humanas. Ele já tem um dia reservado para julgar o homem sem Cristo e condená-lo eternamente. Porém, todos aqueles que estão em Cristo serão livres desta condenação, porque a Bíblia fala, quem nos condenará se Cristo morreu por nós? Pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O dia do Senhor será um dia angustiante, mas Jesus é o refrigério e socorro bem presente de todos aqueles que creem nele, porque estes já passaram da vida para a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de terminar essa nossa primeira exposição em Sofonias, deixa-me fazer duas considerações finais. A primeira consideração está no capítulo 12 e 13 de Sofonias, que diz o seguinte: nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas, castigarei os que são complacentes, os covardes, aqueles que comungam com a prática do mal, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada, as suas casas serão demolidas, embora construam novas casas, nela não morarão. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Sofonias capítulo 1, versículos 12 e 13. Escute. Deus vasculhará o mundo com lamparinas. Ninguém poderá escapar no dia de Cristo Jesus. O julgamento de Deus é certo. Muitos estão fazendo fortes investimentos, construindo casas luxuosas,
pensando que não serão atacados pelo julgamento. Eu só quero te alertar e te lembrar que no Egito o julgamento começou na casa de Faraó. Por mais conforto e riqueza que você tem, isso não é significância ou não significa o escapamento. A realidade em Moçambique está a mostrar que nem os poderosos do mundo, nem os poderosos da terra, nem os poderosos desta nação podem escapar da Covid-19. Deus já começou a julgar o mundo. Onde começou a Covid-19? Nas grandes potências. Deus está a expelir. Deus está a humilhar, a expor a futilidade da segurança e da saúde pública mundial. Segunda coisa que eu gostaria de considerar antes que terminasse essa pregação está em Sofonias capítulo 1, versículo 18. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrar do dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos que vivem na terra. Escute, a vinda de Cristo será repentina. O dia da salvação não é amanhã, o dia da salvação é hoje. Por isso, irmão, não adia mais a sua decisão de render-se por Cristo. O dia é hoje. Cristo vem de repente. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia da sua transformação. Hoje é o dia do seu encontro com Cristo, o justo juiz, aquele que veio primeiramente como Salvador, mas voltará no mundo de repente como juiz, a fim de julgar e condenar aqueles que nele não creram. Deus jamais perde o controle. Todas as coisas estão sob o santo e bendito domínio dele. Que Deus em Cristo te abençoe e que você se lembre disto. Deus jamais perde o controle. Não adianta fazer e desfazer, porque haverá um julgamento. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esse tempo em que o Senhor nos alertou. E eu quero te pedir que o Senhor desperta o coração do teu povo para viver de forma santa, porque o Senhor jamais perde o controle do mundo. Abençoa o teu povo na pessoa de Jesus Cristo. Amém.